Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Estamos aqui na Rádio Tropical Web Brasil, hoje com duas convidadas para lá de especial, a nossa empresária Sara e a nossa professora, a doutora Mariana. E eu quero me apresentar também, muito prazer, eu sou Michele Ramos, terapeuta sistêmica e consteladora familiar, e eu venho desenvolvendo esse trabalho lindo aqui na rádio. Estou muito feliz com todos vocês. Mandem perguntas aqui na rádio, assistam, curtam, compartilham e vamos divulgar. E aproveite, a sua pergunta você manda para o 21 9715 9121. Vou repetir, viu? 21 9715 9121. Aproveita também e segue a rádio @tropicalwebbrasil.com.br. Esse é o site. @tropicalwebbrasil no Instagram. Por favor, se apresente, Sara. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sou Sara Alencar, dona, CEO, fundadora, proprietária da Alessa, que é uma marca de semijoias. E hoje fui convidada, estou aqui com todo prazer, vai ser uma honra bater esse bate-papo tão especial. Que né? linda! Com mulheres aqui fortes. Mulheres maravilhosas. Vamos agregar muito com essa conversa. Com certeza, ainda mais no mês da mulher, né? Nosso mês é o ano inteiro, mas da mulher é pra lá de especial, né? E a professora, a doutora Mariana, adoro uma professora. Muito me honra, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito boa noite para você, para Sara, para toda a sua audiência. E é isso, eu acho que o mês da mulher ele acaba sendo coroado dessa forma, né? Com a junção de ideias, de detalhes e assuntos que são pertinentes para toda a sociedade. Estou muito feliz, novamente quero saber um pouco mais de cada uma, como vocês transbordam o feminino dentro do desenvolver do trabalho de vocês e como trazem a consciência até mesmo para abordar ou os alunos, né, e até mesmo o seu trabalho, que é além da educação, e as consumidoras, consumo consciente. Vamos lá, vamos começar por quem? Quem quer falar um pouquinho? Vai, Sara? Vamos lá. Na hora do consumo, né, quando a gente fala em moda, mercado de moda, consumo, é uma parte delicada. E eu sempre brinco, eu falo, eu nunca vou ser aquela vendedora que vou empurrar algo, que vou forçar. Eu acho que faz sentido quando você passa a experiência para a mulher através do produto. E eu falo que a minha peça hoje, o meu mercado hoje, é futilidade. Mas através dessa futilidade, a mulher segura, consciente de si, consegue fazer muitas coisas úteis. A mulher segura da sua imagem, Sim. ela consegue fechar um contrato, ela consegue vir na reunião Ai, dela. gosto disso. Ela Gosto ninguém, muito. absolutamente ninguém segura uma mulher Empoderada, a mulher de decidida, segura de si. Da sua autoimagem. Né? E o nosso amor próprio, ele vem com isso tudo. E a senhora professora Mariana, conte-me mais, conte-me como a educação da consciência, até mesmo a espiritualidade, a senhora aborda, a senhora transborda com tanto conhecimento. Bom, eu entendo que educação com E maiúsculo ela é muito mais abrangente do que uma sala de aula, né? Não desmerecendo a sala de aula, porque ali é o grande cenário, é ali que a gente faz a alquimia, que a gente costuma dizer que a gente tem uma pedra bruta e a gente vai tentar transformar essa pedra e, na verdade, a gente é transformado na tentar, né? E a educação, para mim, ela é primordial. Eu penso que para um país, né, para um país de sucesso, a educação e a saúde são as grandes bases. Os pilares, né? Os pilares que a gente precisa. E quando eu acabei não falando, mas eu sou advogada, sou professora universitária há mais de 24 anos. Ai, que orgulho. Sou palestrante, sou escritora best-seller, sou mentora. Que isso, gente. E o livro que em 2000 foi no Dia da Mulher, foi no dia 8 de março de 2023. Sim. Nós lançamos, eu tenho um capítulo que fala justamente
das mulheres com uma série de limitações, de dificuldades, cursando, por exemplo, o curso de Direito. Sim. E como que elas fizeram sendo mães, gestantes, mulheres pretas, mulheres hipossuficientes, para conseguir a conclusão de curso. Então, no meu capítulo, eu trabalhei a educação, sobre a expectativa e os relatos que aconteciam e essas dificuldades. E de lá para cá eu continuei escrevendo e aí a minha palestra fala muito sobre isso. A palestra que eu faço, que eu tenho o hábito de levar para as pessoas, seja para as empresas, para grupos, é justamente sobre o poder do agora. E esse feminino, essa mulher com esse poder do agora, ela tem hoje para fazer. E o que eu faço sobre isso tudo e com isso tudo? Mas, professora, tem algo que a senhora puxou aí que eu achei bem interessante. Quando a senhora fala sobre as mulheres, me traz uma lembrança sobre o Estatuto da Mulher Casada, de 1962. Nossa. E, garota, falando comigo, me respeita! Porque, assim, como eu trabalho com a constelação familiar, organização sistêmica, é muito importante nós tomarmos consciência da história do feminino, de quanto isso nós trazemos dores e traumas. E o seu trabalho, quanto o da Sara, é de suma importância, porque não é só o consumo e não é só a transformação, é para onde eu estou indo. Porque quando eu sei de onde eu venho, o meu destino fica mais claro. Né? Então, quando a senhora falou ali, disse, não, mas o Estatuto da Mulher Casada diz que a partir de 1962 as mulheres começaram a ter direito sobre os filhos na separação, sobre ter conta em bancos, sobre ter direito à herança na separação. E aí eu começo a olhar, não vou falar minha idade, eu juro que eu não vou falar, mas eu vou falar para vocês que isso pegou a minha mãe, pegou a minha avó, e não faz muito tempo. E aí quando nós chegamos aqui agora, nos dias de hoje, percebemos que o nosso passado está ali, ele não está. E trazer esses assuntos aqui para que a gente possa tomar a consciência de que não é só uma semijoia, não é só uma aula, um curso, é um conteúdo onde eu agrego a transformação nas próximas gerações. É isso que é a virada de chave. Então, o programa Conscientizando ele é para isso, é para conversar com mulheres, com homens, com pessoas que querem evoluir. E eu estou no vídeo ao vivo aqui para ela, então mande seu recado para ela. Meu amor, eu fico até emocionada, né? Porque as minhas clientes são maravilhosas, meus alunos são maravilhosos e sabe que é o que eu digo para eles, eu digo para todos vocês, eu vejo vocês, a constelação transformou a minha vida e esse é o meu propósito. Estou muito feliz pela audiência de vocês. Vamos reverberar no mais, no amor, na transformação, porque nós somos mulheres, nós somos luz e a luz ela brilha sobre todos aqueles que estão no caminho. Ai, um beijo! Vou tietar agora, né? Mas aqui, ó, quero fazer uma pergunta para Sara, garota. Ai, meu Deus do céu. Sara, uma perguntinha que eu fiquei naquele take ali. Como que é a tua visão, como a sua visão sobre o consumo ao longo da sua trajetória se apresentou e como isso significa para investir numa semijoia? A Sara pode responder depois de tomar uma aguinha? Pode. Então vamos para uma pausa, a gente já volta. Fiquem aí, mandem perguntas. 2197 9715 91 211 Tropical Web Brasil. Algo bom em mim. Olá, queridos ouvintes, voltamos então com a Sara. Sara Semijoias. Eu quero que a Sara me conte como é a visão dela sobre o consumo, né, e a sua trajetória dentro desse consumo e como tu fez para significar tudo isso, já que é um produto que é fútil. Sim. Quando eu falo fútil, é porque eu não venho do arroz e feijão, a gente necessita disso. Mas o meu fútil, como eu disse anteriormente, pode mudar o dia de uma mulher. E pode mudar em todos os sentidos. Pensa que até na pandemia, quando nós estávamos trancadas em casa, o trabalho online, o home office, exigia o 3x4. Então, aqui, nós estávamos aparentes. Então, imagine você participar de uma reunião desleixada. Que imagem você quer passar?
sabe? Sim. Em relação a consumo, o mercado de moda ele tá o tempo inteiro te incentivando a consumir mais, a tendências o tempo inteiro. Mas eu acho que a gente precisa parar como mulher e eu vou comprar aquele produto porque é o meu estilo, porque faz sentido dentro da minha vida ou porque é tendência, é o mercado que tá me empurrando. Então tu tem um critério, Com certeza. uma necessidade, uma prioridade ou uma vontade. Com certeza. E como é que se classifica isso? Existem prioridades na vida de uma mulher. Existe a prioridade e o que você precisa aqui agora. Faz sentido? Vou te dar um exemplo sobre a tendência que o mercado nos obriga, né, e te empurra aquilo. Foi tendência laço de cabelo. Pra mim não faz o menor sentido. Eu, Sara, tá? Tô falando Sara, pessoa física. É legal, tava todo mundo usando laço de cabelo, né? Mulher. Pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que infantiliza, essa é a minha opinião sobre a tendência laço. Eu não usaria, então assim, eu vou comprar pra quê? Pra Entendi, dizer era que eu que tenho tenho. o laço Sim, que sim, o mercado de moda tá me empurrando. Mas será que esse laço, ele não faz a gente trazer uma dor da infância? Ou seja, na minha infância, eu gostaria de ter um laçarote, mas a minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, então ela trabalhava muito, não me dava atenção. E aí eu não sabia, eu ia para a escola com os cabelos todo desgrenhado. Pegamos uma dor, né? Pegamos uma dor. E aí, Sara, então quando a gente pode olhar sobre diversos âmbitos por isso, é uma necessidade, é uma prioridade, é uma vontade. Quando a gente entende que é uma necessidade, nós podemos olhar a necessidade do nosso sistema. O que o nosso sistema não teve lá? E aí, muitas vezes, a gente descarta isso achando que é uma bobeira. Mas aí, o que nós não olhamos, a vida vai lá e traz novamente. Por isso que eu até quero te fazer uma outra pergunta sobre as emoções, né? Quanto à repetição de padrão dos consumos das mulheres trazem isso e se te faz virar alguma chave dentro desse contexto da semijoia. Um exemplo, a mulher que compra todo mês, ela compra com uma sabedoria de saber utilizar as peças ou ela tem um espaçado de tempo? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou consumista. Eu não sou mesmo, eu tenho uma consciência disso. Mas eu entendo o que é uma necessidade, uma prioridade, uma vontade. E o quanto isso atrapalha a minha vida, porque o consumo, ele diz que eu estou com falta de alguma coisa, então eu estou buscando uma coisa externa. E aí, se eu olho para dentro, eu consigo me curar e seguir com o essencial, porque a vida é o essencial, diz Bert Hellinger, que o essencial é simples, né? E aí a gente olhando para a natureza, a gente também consegue perceber que os passarinhos, os animais, eles não precisam de dinheiro para viver, e eles comem, vivem e seguem o baile, né? Sim. Então, dentro desse contexto, dá uma pautinha para nós aí, Sara. É muito individual, né? Eu atendo muitas mulheres. E cada uma com a sua necessidade. Então, é justamente aquele ângulo. O que é bonito para mim não é para você e vice-versa. Mas tu consegue classificar qual é o teu público maior? O meu público maior são de mulheres conscientes. Conscientes. Eu juro que, assim, eu não tenho nenhuma cliente que dê pra perceber aquele consumo que se fala assim, meu Deus, não é possível. Essa mulher não usa tudo isso. Entendi. As minhas clientes, eu sinto o consumo consciente mesmo. Então, assim, lançamento de coleção, eu vejo que elas escolhem a peça que faz sentido para elas dentro daquela coleção. Sim. É um consumo bem consciente de verdade. Ou uma mulher muito ativa profissionalmente, socialmente, então que ela tem ocasiões e que o acessório vai agregar na vida dela e ela vai realmente usar. E sobre ocasiões, eu quero perguntar para a doutora. Professora, conta para mim, qual é a ocasião mais difícil quando a gente está com TPM na vida? Enfrentar uma sala de aula ou enfrentar uma audiência? Aí tem muito a ver com aquilo que você entende como sua natureza essencial. Então, nós dentro da nossa jornada, nós temos aí alguns veios de rios possíveis. Sim. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do direito
E a sala de aula que eu falo, ela envolve também o direito. Então, seja na audiência, na advocacia, como operadora do direito, seja no ambiente acadêmico, eu me sinto bastante à vontade, mas eu confesso que desde que eu descobri o chão da sala de aula, aquela mosquinha veio e mordeu, meus olhos brilham muito quando eu estou com os meus alunos. E a senhora comentou também, professora, que gosta também desse lado espiritual, que é um movimento sistêmico, né? Olhar para a ancestralidade, para as nossas raízes, dentro do conteúdo do trabalho. Não é específico, mas dentro da sua mentoria. Por favor, explique. Claro, algumas décadas atrás, nós não tínhamos o hábito de falar desses temas com muita tranquilidade. Então você tem uma jornada profissional, então você é um técnico, você fica na sua caixinha, no seu quadrado, e você tem que cumprir ali a tua meta, você tem o teu dia, você tem aquilo que você tem que atender, atingir, e muitas das vezes nós temos a questão do nosso ganha-pão, do nosso lucro, mas às vezes a gente não tem um propósito. Bingo. E eu adoro o propósito, porque eu percebo que as pessoas, e aí eu pego muito sobre os Mondegos, porque eu digo que a constelação é o meu propósito de vida, eu transformo vidas. Elas não conseguem entender a diferença entre o propósito e o objetivo. Sim. E aí elas acabam se embananando, porque eu tenho um propósito escolhido por mim, mas muitas vezes eu trago aquela dor do meu sistema. Vou falar por mim, sou formada em gestão jurídica, tenho MBA em compliance, mas sou consteladora familiar há mais de 8 anos. Então, quando eu entreguei o meu diploma para o meu pai, eu consegui liberar a minha família, porque era um peso que eu carregava. Porque no sistema tinha que ter alguém para equilibrar a justiça. Quando eu fiz isso, a minha vida profissional dentro da terapia, ela transbordou. E a minha espiritualidade, ela também subiu, porque eu consegui olhar para o meu sistema e reconhecer o valor daquelas pessoas e o quanto era diferente. Então, quando a senhora fala sobre... Ah, senhora, gente... Você. Ah, doutora, me perdoa. Quando a doutora, quando a professora, né? Quando a professora... fala sobre sala de aula e chão, é sobre olhar realmente para nossas raízes, porque na escola é onde a gente começa a seguir esse campo. Só que também nós trazemos isso da nossa casa, e nós não temos a consciência de quanto essa escola começa quando nós estamos no útero da mãe. Porque, na verdade, as nossas dores, elas estão no útero da nossa avó, quando a nossa mãe está sendo gerada. E dentro desse conceito, nós nascemos carregando o fardo, mas muitas vezes a gente renega isso. Então, nós acabamos olhando para o sistema, relutando para agradar aos outros, ao invés de tomar consciência e respeitar a história deles. Faz com que nós tenhamos um currículo enorme e muitas vezes não estamos felizes com a nossa direção, ou seja, com aquilo que decidimos realizar. Me conte mais sobre a sua mentoria, que eu vi que a senhora também falou sobre a mentoria. Pois de uns tempos para cá, eu fui buscar demais estudar, não que eu estivesse fugindo, muito pelo contrário, do ambiente jurídico, até porque eu mentoro advogadas, peritas e outras funções, outros cargos públicos também, para que a pessoa, na sua profissão, pudesse se colocar de outra forma. E comunga demais com o que você está falando sobre essa questão dos emaranhados, do que ela traz, da criança ferida, a criança não curada. Então, na mentoria, eu tenho que entender você, pessoa física, pessoa natural, e entender também o seu business. Então, eu posso trabalhar você ou o seu negócio, bem como você e o seu negócio. Sim. Então, ali eu vou entendendo o que eu posso aprimorar e buscar esse propósito que você tem. Porque você muito bem colocou, existem objetivos, isso é totalmente distinto de propósito, mas você pode estar cumprindo o objetivo que tem a ver com o seu propósito. O que machuca, e às vezes a gente não entende de onde vem a dor, é quando você está cumprindo metas, cumprindo objetivos, mas sem estar passando pelo seu propósito de vida. Exatamente. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar aqui, Sara e Michele, desculpa, Michele. Isso. Né? Não, porque professor com nome, gente. Professor. Eu sou muito visual, né?
Já são mais de 12 mil alunos desse tempo todo, né? E a gente às vezes confunde. Mas enfim, é desmistificar essa palavra, espiritualidade. Ah, com certeza. Porque muitas pessoas entendem que quando você fala em espiritualidade, e levando para o mercado, levando para a empresa, é o quociente espiritual, que os RHs hoje de várias empresas, desde 2000 mais ou menos, já vem trabalhando, que é diferente do quociente emocional, Sim. que se falava muito e continua se falando, não está relacionado, não está ligado à religião. Pode até estar, mas não é algo que necessite, que pressupõe a religião. Sim. Né? Outros pensam também que falar de espiritualidade é falar do espiritismo. Você pode até falar disso. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. É uma fé, é um desafio, é uma criatividade, Sim. é o teu propósito. Isso é espiritualidade. Ainda que seja na pecúnia, no dinheiro, mas você tem uma fé, você tem aquela esperança, você acredita naquilo e aposta naquilo. Então, as empresas estão preocupadas na hora dos processos seletivos, Sim. de entender a sua técnica, mas também como que você lida com esses propósitos e se isso está ligado à política daquela empresa. Eu acho incrível. E é importantíssimo. Pode falar, Sara. Essa questão que ela pontuou espiritualidade. E porque eu, como empresária, são altos e baixos. Nossa vida é uma montanha-russa. E esse ano eu vi a necessidade de estabelecer uma rotina, e eu falo justamente essa palavra, espiritual. Porque eu não prego religião, eu não me prendo a um ritual que pertence a uma única religião. É o meu momento espiritual. Porque é ali que eu inicio o meu dia, é ali que eu preparo Te posiciona. meu mental, espiritual para atender as pessoas, né? Maravilhosas. E o mais assim, não vou dizer engraçado, porque não sei se é engraçado, mas a forma que a gente lida é porque eu digo assim que nós somos 3 pessoas, né? Eu vou pegar aqui para vocês. Nós somos, aqui está em casa, deitada, dormindo. Produção falando, tem mensagem de ouvinte. Eu mandei para você, não tem como printar, eu estou tentando achar um outro telefone para te entregar, mas não estou conseguindo. Ah, tá. Peraí que eu vou responder, mas é só para não perder a linha do raciocínio aqui. Eu tenho um conceito comigo e aí dentro da constelação, algo que eu abordo, é que quando nós temos 3 pessoas, dentro de nós temos 3. Nós temos diversas mulheres, mas nós temos 3. Nós temos essa criança, que é quando está em casa, deitada em posição fetal. Ali a gente está extremamente vulnerável no nosso momento. Quando nós levantamos e dizemos, acordei. E aqui é quando a gente se apresenta no mundo. Porque nós temos que deixar tudo isso aqui em casa para encarar a vida com um sorriso na voz ainda. Dizer, oi gente, bom dia. A gente está acabada por dentro, mas o mundo não está se preocupando com a nossa dor. E aí quando a gente tem que olhar para isso, nós temos que ter consciência e respeitar a nossa história. E isso também faz parte da espiritualidade, não necessariamente, né? A espiritualidade, nossa rotina ali, dizer o que eu vou fazer para melhorar o meu dia, né? E dar esse equilíbrio para a vida. Deixa eu ler aqui agora. Gente, Janaína, vamos ver. Olha só, Janaína dos Santos, Lagoas do Rio Grande do Sul. Qual a religião da professora? Vai lá, professora. Eu queria saber se é a Janaína que eu estou pensando, se é uma amiga minha, porque ela foi trabalhar no Sul, depois veio para o Rio, não sei se já voltou para o Sul, e ela é Janaína dos Santos, então eu estou aqui na dúvida, mas sendo ou não sendo, né? O que eu professo, muitos de nós, né, normalmente nós temos aí uma origem, uma história judaico-cristã, então eu me criei com muita honra e com muito orgulho, né, dentro de uma família católica, apostólica romana, mas de uns anos para cá, não que eu abandonei vários alicerces que eu mantenho comigo, mas eu entendo que Deus está lá, nesse grande universo, ele é o grande arquiteto do universo. A minha avó Maria Celeste falava assim, ele é o arquiteto do universo, a grande força. Eu entendo Jesus como grande mestre da Terra e eu tenho muita afinidade com o kardecismo,
com a Umbanda, mas sem deixar a figura de Jesus Cristo, isso é a minha visão, tá? Tá. Sem deixar a figura de Jesus e Maria Santíssima. Ok, que professor. eu trouxe do catolicismo e eu mantenho. Tem uma segunda pergunta aqui, Liliane Pereira Pinheiral, do Pinheiral, Rio de Janeiro. Por que você escolheu a terapia sistêmica? Eita, por que eu escolhi essa terapia sistêmica? Liliane Pereira de Pinheiral, Rio de Janeiro. Isso. Olha, a constelação familiar, a terapia sistêmica é uma estrutura que eu criei dentro da constelação. Então, as técnicas que eu estudei, TCC, terapia cognitiva, Master em PNL, entre outras que eu tenho, eu criei a terapia sistêmica. Por quê? Porque a virada de chave é muito rápida. Então, a constelação familiar, ela tem um movimento dinâmico, ela não faz o processo todo, mas ela dá uma expansão de consciência. Então, hoje, a maioria das pessoas não tem mais um tempo disponível de ficar anos em terapia. Então, com a sessão com um bom profissional, com a sessão de constelação mais terapia sistêmica, tu tem essa virada de chave para que tu possa seguir a tua vida com mais leveza. E é o que eu digo para os meus pacientes. O problema, ele existe. Agora tu tem que saber o que ele é teu e o que é do outro. E foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a minha transição de carreira. Então, Liliane, te respondi. Eu justamente fiz uma transição de carreira porque eu vi a transformação que eu apliquei em mim da constelação, junto com outras técnicas, mas primordial foi a constelação familiar. E aí eu apliquei tudo isso e hoje venho aplicando. Tem também, respondendo a pergunta, Lourdes Maria Pereira Lopes, Lisboa, Portugal. Ei, gente, aqui, gurias, uma das mulheres, tá? Já são quase meia-noite aqui, mas fiquei impactada no último programa, precisava relatar isso a vocês. Estou amando o programa, um beijo, guria! Um beijo bem grande por todos os portugueses de Portugal. Laís Cristina Rocha, Madureira, Rio de Janeiro. Essa professora é fantástica, guria, já tô fã, né? Já sigo, já sei. Professora Sara também, todo mundo maravilhosa. Obrigada. Gente, estou muito feliz, muito feliz. Agora eu quero pedir uma musiquinha. Vamos de música, produção. Vamos de música, produção. Olá, queridos ouvintes, voltamos. E vamos entrar com o nosso bloco, nosso momento. Nosso momento. Dentro do nosso programa tem um quadro que se chama Nosso Momento. Então, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, vamos aproveitar. E eu quero fazer um movimento com a professora. Ui, professora! Sara, na segunda vez, olha a produção entrando aqui, quem chorou foi a segunda. O escolhido foi Sara, bora lá. Mas eu achei que a professora seria a escolhida exclusiva. Não tem exclusividade. Acho que Você não, conhece Sara. a primeira cobaia. A primeira cobaia. Sara, gente. Eu choro, viu? Nesses, Não tem problema nesses não. seus movimentos. Você sabe que eu choro. Esses bonequinhos. Esses estão bonitinhos, né? Professora, tem algum tema que a senhora gostaria de fazer um movimento, assim que... Alimentação. Boa! Consumo, alimentação. Então, bora lá. Vamos lá. Eu vou colocar o bonequinho no campo. A senhora não precisa mentalizar nada, que a intenção que coloca sou eu. O campo sistêmico, ele sempre abre de acordo com tudo que está falando na nossa energia e que é muito importante, nós mulheres aqui. Então, bora lá. Como é que é o nome da sua mãe? Adriana. Do seu pai? Maru. A senhora teve algum aborto? Desculpa a pergunta. Não. Não? Quantos filhos? Uma Menina. menina. Eita. Uma mulher já casada. Eita. Então vamos lá. Diz onde que eu paro, por favor. Ai. Aqui. Aqui. Aqui? É. Aqui. Aqui? É. Aqui. Aqui.
aqui. Porque eu não sei. Tudo pertence, tudo faz parte. Como é que era a sua relação com o seu pai? Maravilhosa até hoje. Uhum. E na infância? Mesma coisa. E com a mãe? Minha mãe é mais rígida, mas o amor dela é uma maneira diferente do amor do meu pai. É um amor pragmático, objetivo, que ela resolve tudo que tem que ser resolvido, ela atende, mas ela é dela, ela é mais... Ela não gosta que a gente fique pegando muito, E mas, como é... eu, Desculpa. mas eu entendo isso. Uhum. E como é que foi a relação da sua mãe com a sua avó? Aí eu não sei, né? Quando ela era nova? Sim. Não sei. Eu sei já quando eu era neta. Mas a relação delas que eu entre mãe e filha? Parecia boa. Não se aprofundou nisso. Investiga isso, doutora. Sabe por quê? Porque esse amarelo aqui é a senhora criança. E a senhora fala sobre a alimentação. Comer. Quando a gente tem esse consumo, esse alimento, a gente tem muita coisa que engoliu muita coisa por alguém. Então, quando a senhora olha para o seu pai, vou colocar o seu pai aqui. Quando a senhora olha para o seu pai, a senhora ignora a sua mãe. Ah, não, que isso? Mas é inconsciente, relaxa. Não tem nada não tem nada. E aí agora que aqui vem o pulo. Eu falei pra... Não, né? E agora que vem o pulo do gato. Ai, esse aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui como o alimento. E esse aqui como a senhora adulta. Bingo. O seu problema do alimento está aqui. Então, olha como é que nós estamos. Hoje, adulta, aqui, neste exato momento, a senhora está conversando comigo. A senhora, a sua criança e a alimentação. Qual foi o tema que a senhora trouxe? Alimento. Aqui, fechou. O que faz com que a senhora não consiga controlar o consumo da alimentação ou equilibrar a balança? Ah, com certeza tem algum buraco, algum vão aí no passado que eu tenho que resolver essa parte aí. A mãe. A mãe. Porque a senhora, olha, teve a relação boa com o pai e faz todo sentido, mas na sua infância tem alguma coisa que ficou lá atrás. E aí é de ser percebido, isso pode ser um movimento na maternidade, pode ser aquele momento que a mãe estava cheia de louça para lavar e não pôde lhe dar atenção. Sim. Ou quando a senhora chegou e disse assim, mãe, olha o vestidinho novo. Aí a mãe disse, vai lá trocar essa roupa, vai tirar, vai sujar, não sei o que, não sei o que. Então, são detalhes onde no primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, que o nosso inconsciente guarda, e nós não conseguimos trazer isso para frente. E aí acabamos trazendo para a vida. E aí como é que a gente faz? A gente come. Por quê? A gente engorda porque a gente não consegue expressar para nossa mãe aquele sentimento de amor. Por quê? Existe 2 amores, o amor cego e o amor que vê. O amor que vê é quando eu olho para minha mãe e entendo que ela também teve questão com a mãe dela. Claro. E reconheço isso conscientemente. E aí eu tomo o meu lugar de filha, aceito a mãe que tenho e sigo a minha vida. Mas quando eu cresço e eu não consigo olhar para isso, eu fico nesse meio. Porque o que seria o correto? Dentro da dinâmica sistêmica da ordem e hierarquia. Minha mãe, meu pai, eu pequenininha, eu adulta, aqui a comida. Percebe? Essa é a ordem que tem que seguir. Aí aqui tudo flui. Por quê? O alimento, ele veio da mãe. Quando a senhora amamentou, ali a senhora nutriu. Esse nutrir é o dinheiro que vem, que fica. E aí a gente pede, porque o dinheiro é o ciclo da vida. Então, da mãe amamentar, a gente faz esse movimento. Mas muitas vezes a gente rejeitou o peito. Muitas vezes a mãe não tinha tempo para nos dar de mamar e queria desmamar rápido. Então, se nós formos abrir o campo aqui, nós vamos entrar para diversas dinâmicas. Mas como a senhora falou sobre comer... mas falei porque eu cutuco. Não tem recente de cutucar, não. Fez sentido. Mas é importante dizer o seguinte. Sim. Que com a minha maternidade e com a idade que eu tenho, eu entendo muito mais a minha mãe. Sim. É fato. Minha cabeça, minha mentalidade mudou muito com relação à questão materna, entendeu? Mas ainda existem coisinhas. E tem outra coisa também que a professora pode observar com a sua filha.
Porque pode ser que inconsciente ela esteja levando alguma coisinha dessa história aqui que não foi resolvida. Porque vai passando. O trauma ele só acaba quando para em alguém e alguém olha para ele. Senão a gente vai passando de geração, a gente traz, carrega 5 anos. Mas aí, só para eu entender, ela estaria levando a questão do alimento ou uma outra questão? A questão do alimento. Do alimento, porque aqui o tema é o alimento. Entendi. E aí pode ser ou que ela não coma, ou que ela coma demais, ou que ela fique de menos, ou que ela tenha intolerância à lactose. Percebe? São diversos assuntos. Teria que constelar mesmo para ver o ponto específico. Não, eu tenho vontade de constelar. Então vamos constelar. Adoro constelar, eu adoro constelar. Então, doutora, deixa eu pegar aqui. Ai, eu não tinha pego da outra vez. Vamos tirar uma cartinha. Ai, meu Deus. Uma cartinha sistêmica. Essas Muito cartinhas legal, essa sistêmicas. As cartinhas sempre casam, né, Sara? A minha tá guardadinha. Tá? Essa aqui eu trouxe outra, né? Essas cartas aqui, elas são frases sistêmicas, porque a gente utiliza as frases sistêmicas para equilibrar o campo, principalmente na constelação. E eu quis trazer para o programa para que a pessoa, ela fique... ela guarde esse momento, porque é um momento importante. Sim. Aqui nós estamos num ambiente, numa energia, e aí, doutor... Tire uma cartinha. Eu leio? Sim. Por favor, em voz alta, a gente quer saber. Não, primeiro não. Primeiro eu fiz a viagem. Eita. Eu tô bem aqui assim, ó. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Luizinho. Quem é que deseja amor? E o amor de quem? E o amor de quem, né? Porque na vida nós estamos sempre em busca da mãe e do pai. Sim. Tanto que quando nós envelhecemos, nós temos Alzheimer e voltamos para infância. Nossa. É doido, gente, né? Mas é maravilhoso. E é muito rico, né? Muito complexo. Muito. Quanto mais nós olhamos, mais nós buscamos, mais nos descobrimos e fica tudo muito mais leve. É importante também, Michele, deixar claro que para quem não entende da constelação, quando a gente fala assim, leva-se alguns sustos. Sim, Por sim. exemplo, então não ama a mãe, não ama o pai, não é nada disso. Não. Tá? É um trabalho de consciência e até... A audiência desculpa te interromper, tá ouvindo? É. A gente está ouvindo uma mãe, está ouvindo um pai, está ouvindo um filho. Exatamente. E pode interpretar que de uma outra forma. Né? Que não é nada disso. Não, eu vou explicar aqui rapidinho, porque o que é tomar a mãe e pai na constelação? Nós somos 50% cada um deles. Não adianta chorar. Entuba que é melhor, né? Entuba que é melhor. Nós precisamos olhar para os nossos pais como eles verdadeiramente são. Eu não preciso concordar com o que eles fizeram, mas eu tenho que aceitar a relação, a situação. Até porque o meu lugar de filha é diante da vida. Quando eles se conheceram, não era nem nascido, gente. Essa é a consciência que eu digo para os meus pacientes. Gente, como é que tu quer te meter num assunto que ninguém te convidou? Cuida da tua vida, faça o básico, já vai dar bem feito. Então, quando a gente fala na constelação sobre tomar os pais, é entender que eu preciso me conectar aqui dentro. Se tu não gosta do teu pai, tá tudo bem. Tu não quer teu pai, tá tudo bem. Tua mãe fez, tá tudo bem. Mas tu tem que reconhecer a vida, que é o teu bem mais precioso. Então, já vou passar aqui, audiência, um exercício para tu levar para a vida. Acorda todo dia e diz assim: mãe e pai, não precisa nem dizer querido, mãe e pai, obrigado pela vida. Porque ninguém vai pagar a vida que tu recebeu. E tu vai trabalhar a vida inteira, mesmo negando, para poder compensar a vida que os teus pais te deram. Porque a vida é o nosso bem mais precioso e não há dinheiro nenhum que compense isso. Michele, é fato pela constelação que pai e mãe estão acima, hierarquia. Filho está abaixo. Isso, hierarquia. E existem 2 pontos, que é a segunda lei da constelação familiar, que é a hierarquia e a ordem. A hierarquia é o respeito quem veio primeiro. Eu preciso respeitar. E hoje em dia nós também vemos que a galera tá todo mundo desvirtuada, né? Então, eu preciso respeitar e eu também preciso ver a ordem. Se eu tenho irmãos, eu preciso respeitar o meu irmão mais velho. Muitas vezes o mais novo quer tomar o lugar. Entra em conflitos. E afeta todo mundo, porque afeta o financeiro, afeta as relações, a relação com todo mundo. O sistema entra em desequilíbrio. A vida é uma ordem. Tu nasce, cresce e morre. Quando tu toma consciência da ordem no teu dia a dia, tu acorda, a vida fica mais leve.
Então, nós precisamos desafogar isso e entender se eu estou usando a ordem para poder ter uma vida mais leve. E os meus pais, eles são isso, então tudo certo, é eles. Eu tomei a vida, agora eu vou seguir o meu caminho. E o melhor é cuidar com o julgamento. Tá tudo bem, mas ele é um nojento, ela isso e aquilo. Tá, querida, é ela. E aí, tu vai fazer o quê? Vai mudar? Não. E aí tem um outro lado, né, Michele? Que você fica reverberando, exatamente, em termos de hertz, palavras de baixa vibração. Falei isso Exatamente. hoje para minha paciente. Energia. E eu disse para falei para minha paciente, isso é um poder enorme. Aí as pessoas dizem assim para mim, mas eu não consigo, não consigo um relacionamento. Eu disse, mas tu tá falando do que do teu pai? Tudo bem, eu não concordo com o que ele fez, mas ele fez. E o que eu faço com essa informação? É a consciência, por isso que o programa é Conscientizando, é a consciência de saber o meu lugar no mundo. Eu posso não querer ver eles, mas eu tenho que entender que eu sou 50%. Eu pego o que tem de bom e sigo a minha vida. Vamos seguindo? Vamos tomar uma água, gente? É muita emoção. Fala de constelação, eu já estou em casa, né? Quero ficar aqui até amanhã. Vamos tomar uma água, audiência. Vamos, produção, uma musiquinha para nós? Alô, Elis Regina, sua maravilhosa. É cada música que toca no meu coração. Então, aproveitando, Elis Regina, professora, como é que é para a senhora lidar com isso? Conta para mim, eu sei que a sua mamãe e seu papai lhe criaram com muito amor, com muito carinho, muito respeito. E o movimento sistêmico, ele é somente para a gente abrir. Mas eu também sei que tem os pais idosos que também não têm consciência disso, mas aqui é sobre amor. É sobre amor, transformação e respeito, porque os nossos pais vieram primeiro. Então, me conta um pouquinho como é que tocou para a senhora. Tocou bastante, tinham questões com relação ao alimento que eu já tinha assim uma ideia da questão da oralidade, plá e play, que eu estou tentando ainda contornar isso aí, estou melhor do que já fui. Ótimo. Né? Eu não sou, eu estou, exatamente. Então eu estou em aprimoramento, mas é importante porque ao longo da vida, às vezes a correria, a rotina, não nos permitem declarar o amor. Sim. Né? E falar o que a gente sente lá no fundo. Porque às vezes as palavras vão e elas voam, né? Voam palavras, ao vento. O vento, palavras, o vento leva. Exatamente. E a gente não consegue parar, fixar o olhar e falar lá do fundo do peito, né? Principalmente para minha mãe, que às vezes do pai a gente está, aqui hoje a gente falou mais, mas com relação ao carinho e o amor que eu tenho pela minha mãe, já era grande, hoje está maior ainda. Desde que me entendi como mãe e desde que passei as minhas agruras também, porque é aí que a gente entende toda a dedicação, todo o dia a dia, todo o cuidado, toda a cautela, e cada um tem o seu jeito específico de amar. E cada um é ímpar por conta disso mesmo. Obrigada, mãe. Então diz ali, querida mamãe, eu vejo você, eu amo você. Diz pra ela. Tá aqui, né? Não, diz pra ela aqui. Não, mas aqui tá bonitinho. Mãe, Querida mamãe, eu amo você, eu vejo você. Eu sou você. Eu sou você. Ai, que linda. Agora a gente, né? Deixamos tudo em equilíbrio, tá mais leve? Bem mais leve. Então vamos embora. Um beijo para essa mãe, para a mãe da doutora, da professora, maravilhosa. Olha que eu amo as mães, hein? Sou suspeita para falar. Sara, meu amor, oi. E aí? Vamos falar do quê? Vamos movimentar o quê? Nosso momento. Para, gente. Sara, tu já é do ramo. Vamos que tu já é. Autoimagem. Autoimagem. Bom. Vamos lá. Quer falar sobre a tua empresa ou tu quer falar sobre a tua vida pessoal dentro da autoimagem? Vamos ver o que a gente vai movimentar. Autoimagem, pessoa física. Pessoa física? Diz o nome do teu pai. O nome do meu pai? É. Joel. Da tua mãe? Alessandra. Teve filhos? Eu? É. Não? Vamos lá, Sara. Eu falo onde para, né? Isso. Aqui. Aqui.
Começa a pensar, No meio. Atrás. quê? Isso. Tá me deixando nervosa, Gabriela? Não. Monta mais um aqui. E aí, Sara? Ao lado do vermelho. Bingo. Eu vou dizer uma coisa que eu digo para todo mundo. Eu amo meu trabalho, gente. Sou muito boa no que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu amo constelação familiar. E aí tu vai entender o porquê. Como é que é a relação com a tua mãe? Muito boa. Como é que foi a infância? Boa também. Boa em que sentido? 0 a 7 anos, mamãe ia olhar para esse setênio. Boa. Como é que tu vê ela? Maravilhosa, uma guerreira. Não. Seja mais específica. Uma mãe de família que sempre trabalhou. O teu tema foi autoimagem. Como é que tu via ela dentro da autoimagem? Uma mulher bonita. Uhum. Se cuidava. E o teu pai? Também. Os dois faziam uma mulher... Sim, meu pai sempre malhou, super saudável. Tinha um corpo definido até esses dias. Até esses dias é ótimo, né? Vou te dizer por quê. Bora lá. Vou começar de trás para frente, tá? Essa aqui é a tua adulta. Essa aqui é a autoimagem. Essa aqui é a autoimagem. Essa aqui é a tua criança. Esse aqui é teu pai. E essa aqui é a tua mãe. O teu olhar adulto, ele tá do lado da autoimagem, porque inconscientemente a tua criança, ela olha para tua mãe com uma admiração, só que para que tu possa seguir cada vez mais o teu caminho, fazendo as tuas próprias escolhas, tu precisa passar por esse muro, porque senão tu cria uma barreira, tu percebe? Vou te dar um exemplo. A tua mãe, tu tá aqui, a tua mãe tá aqui. O que seria? Essa é a ordem. Essa é a ordem da vida, os pais, os filhos e nós crescendo. Quando tu olha para ti, pessoa física, uma mulher bonita, que tem uma empresa, que é bem-sucedida, tu te vê pequena, porque tu olha para tua mãe. Tu percebe que assim tu precisa ter um posicionamento maior, mais seguro, e entender que a tua mãe, ela é uma mulher que tem uma imagem bonita, mas ela tem os valores dela e também tem as dificuldades dela, mas dentro desse contexto, a autoimagem está muito mais dentro contigo na postura adulta. Só que quando tu olha para isso aqui, tu enfraquece, porque tu está olhando para trás. Então, o que é? Essa Sara que está se posicionando nas redes sociais, que está olhando para a vida, mostrando a segurança da autoimagem, do olhar, do acreditar no que tu faz para transformar a vida de mulheres, que vai passar por isso daqui. Por quê? A tua mãe, ela tem que te olhar. Esse que é o jogo. A ordem é essa. Pai, criança, filho na vida. Tá fazendo sentido, Sara? Sim. Né? Então, assim, quanto mais tu te posicionar, quanto mais firme do teu caminho tu tiver, quanto mais segura, e aí com as tuas próprias escolhas, porque muitas vezes nós acabamos buscando sempre nos pais a referência, mas para que a gente possa, de repente até a professora pode complementar, para que a gente possa pular um muro, que nem eu digo, nós temos que arriscar. E muitas vezes a gente tem medo de arriscar no novo, porque nós somos criança. Então, quando tu olha para tua mãe falando de autoimagem, tu fica idolatrando ela inconscientemente, e aí tu não consegue passar aquele nível. Olha aí, dona Alessandra arrasando, hein?
Número 1, você De tem. certa forma, a gente busca a validação. Exatamente. Eu olhar para trás, posso ir? Exatamente. Né? O reconhecimento, e aí eu trago o que eu digo muito, é assim, é aquele momento lá atrás que a tua mãe estava lavando louça e tu apareceu com um vestidinho bonitinho, né? E disse, mãe, olha que vestido bonito. A mãe disse assim, filha, vai tirar, vai sujar, não sei o que, tu só queria o reconhecimento, né? A validação desse momento. Então, é muito importante, Sara, para dentro da autoimagem, para tu cada vez mais transbordar com o teu trabalho, teu conhecimento e transformar também a vida de mulheres, cada vez mais te empoderar e seguir o mundo. Tua mãe te idolatra da mesma forma, é maravilhosa, assim como a doutora. Fez sentido para ti, Sara? Sim. Quer colocar alguma coisa? Não, eu acho assim que realmente essa questão do reconhecimento é hiper importante. Tá. Tira uma carta então para nós. Adoro as cartinhas. As caras são as melhores, né? Vai, Sara. Você pode se perguntar agora: isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? E aí a gente olha para o movimento, né? Aqui, garota. Olhar para tua mãe. Ajuda o teu futuro ou atrapalha? Ok, entendi. Só tu pode te responder isso. Porque a tua mãe estava em outros tempos e foi um tempo muito bom para a época dela. Hoje a gente está num tempo assim, ó. Tempo muito rápido, o tempo passa. A gente tem que estar um pouquinho mais acelerado. Sim, entendi. Entendeu, garota? Entendi. Então, vou aproveitar, nós vamos estar finalizando o nosso programa Conscientizando com essas convidadas maravilhosas. Por favor, considerações finais, Sara. Foi ótimo, foi um prazer estar aqui, poder... É porque assim, eu sou zero... Quem me conhece, aí é amigo de verdade, Sim. eu sou super ativa... Mas certas coisas eu sou muito off. Eu sou aquela que eu consigo postar o dia inteiro sem mostrar a minha vida, sabe? Meu off. Então fazer esse movimento aqui ao vivo, gente, isso aqui é muito importante, isso é sério. Aí a gente fica meio assim. Mas foi um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu acho muito importante o seu trabalho, o trabalho da doutora. Eu acho muito importante a gente se reafirmar como mulher empresária, enfim, e dar força a outras mulheres. Né? Nós somos uma egrégora, né? Por favor, deixa as redes sociais, Instagram aí pra... Gente, marca Alessa Semijoias, Alessa com H no início e no final. Tem a história desse H lá nas redes sociais. Alessa Semijoias, o arroba no Instagram é @Alessa, nosso e-commerce é www.alessa.com.br. Espero vocês para conhecer nossas peças, nossas semijoias com garantia. E no WhatsApp eu faço todo um atendimento personalizado, então coisa gostaria muito linda de conhecer vocês. Eu sou suspeita para falar que eu também consumo desse produto aí. Para mudar o dia de vocês, exatamente. mudar a autoimagem, o posicionamento de vocês através maravilhosa. dos nossos acessórios. Maravilhosa. Aliás, esse seu bracelete aí tá maravilhoso. Garota, eu olhei isso aí. Você tava olhando? Eu olhei lá dentro. Falei, pode brilhar que eu gosto. Gente, olha, a gente tá ao vivo. Nós estamos ao vivo. Olha esse vestido da doutora. A doutora tá... É só um vestido simples. Agora, olha os acessórios. Né? A doutora maravilhosa, Eu né? falo, quem não enxerga que acessório faz a diferença, tá usando acessório errado. Exatamente. Então, doutora, aproveitando todo o seu conhecimento, sua experiência, sua ancestralidade, suas considerações. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Penso que tem que ter muita coragem, né? Não é para os fracos se despir. Exatamente. E nós aqui nos despimos, exatamente. Né? Nos colocamos aqui para e é o momento que o educador, o professor, né, passa para o aprendizado. Verdade, doutora. Então eu estou sempre aberta às novidades, Sim. aprimoramento pessoal, profissional, e quero te agradecer imensamente pelo amor. carinho com o qual você me recebeu no seu programa. E que bom. Olha, eu sei que foi uma prévia, isso aqui é muito mais amplo, mas na sua prévia, que competência.
Ai, obrigado. Porque eu leio um amo. pouquinho, eu procuro, pesquiso um pouquinho sobre constelação e eu me senti bastante confortável dentro do desconfortável, porque a sua condução, ela é primorosa. Eu transformo Parabéns vidas, esse é o meu pelo seu propósito. trabalho. Ai, E professora. olha, vou querer saber mais sobre isso. Vamos conversar, adoro, vamos conversar. Suas redes sociais, professora. Sim. Quem quiser me encontrar, saber mais um pouco do meu trabalho, da mentoria, palestras, arroba, né? Uhum. Mariana Marum, com N de navio, prof. Mariana Marum, prof. Ai, que felicidade. Então, pessoal, vamos terminando o programa, conscientizando aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu estou muito feliz e honrada, honro as mulheres do meu sistema e eu vejo todos vocês. Muito obrigado a todos que participaram, os queridos ouvintes que estavam aqui conosco, que permaneçam. Mandem suas perguntas, que na próxima semana eu vou responder todo mundo. Se quiserem também ter mais informações, o meu Instagram é @michelleramos.terapeuta. Sou consteladora familiar, terapeuta sistêmica e vamos conversar, vamos desmistificar, porque nós estamos aqui para transformar, conscientizar para evoluir aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Manda suas perguntas que eu vou responder. Manda sua música aqui para a produção também colocar. O telefone é 2197 15 91 211. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Um beijo, gente. Até a próxima terça-feira, às 20h30. Aguardo.